Pode ser o Richard, né, que entrou, que tem um áudio legal, que está ouvindo direitinho. Se tiver algum problema com o áudio, ou alguma coisa te interromper, ou problema com a internet, você, por favor, Richard, você abre o áudio e fala, professor, ficou ruim, deu ruim, qualquer coisa assim, só para eu parar, pausar e repetir a última parte. Tá? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode colocar lá no chat, tá legal? Depois eu dou uma lida, se tiver uma dúvida, eu respondo na hora. Tá ok, professor. Obrigado, Richard. Valeu. Então, eu vou começar a apresentação, tá? E vou pedir, então, para vocês participarem, vocês prestarem atenção, tá? Vou apresentar de novo aqui uma parte que eu já tinha feito, tá? Só vou perguntar para vocês, vocês estão vendo aqui a apresentação? Está escrito assim, Filosofia da Ciência. Sim, sim. Beleza. Então, vamos iniciar, então. Bom, a filosofia da ciência, o que a gente está vendo agora, que é a filosofia na era da ciência e tecnologia. Essa é uma pergunta. O que a gente pode dizer? Será que a filosofia e a ciência elas se complementam? Será que elas são opostas uma à outra? Quer dizer, o que a filosofia não pode ser nunca a ciência, a oposição completa? Como será que é a interação entre essas duas? A ciência hoje é responsável por uma das coisas mais importantes para nós. Né? Hoje a gente está vivendo um momento de uma pandemia da Covid-19 e a ciência está buscando a todo tempo uma vacina para a gente poder voltar à atividade normal, sermos vacinados e não termos riscos de morrer ou de ser contaminado pela doença. Muito bem. Então, a ciência ela é responsável hoje pela esperança da humanidade, né, de uma cura, uma forma de superar. E a filosofia? Como é que ela trabalha? Será que ela é oposta a isso? Não. Vou adiantar para vocês a resposta. Não. A filosofia e a ciência, elas se complementam. Mas como? Vamos tentar entender aqui. Tá? Olha, uma das coisas que eu queria voltar a rever, tá? Não sei se vocês já assistiram da outra apresentação, mas eu vou focar de novo nisso. Uma coisa é chamada pensamento indutivo, duas coisas, e o pensamento dedutivo. Aí você podia falar assim, professor, eu não entendi. É o seguinte, é que tem uma forma de fazer ciência e tem uma segunda forma de fazer ciência. Tem duas formas de fazer ciência e de pensar ciência. E quem pensou isso, quem bolou isso, foi a filosofia. Essas duas formas são chamadas método indutivo, indução, indutivo, que induz, e método dedutivo, que deduz. Né? Apesar deles serem bem diferentes, as pessoas usam isso no senso comum de forma errada. O certo é o pensamento indutivo é aquele que parte do particular para o geral. É aquele que você examina as questões, você procura fazer as experiências, é um formato de um pensamento empírico. Os empiristas, quem são os empiristas? Vamos ver. Os empiristas são aqueles que acreditam que o conhecimento vem só da experiência, é resultado da experiência. Então, o pensamento indutivo, ele é bem casado, é bem próximo dali com os empiristas, com esse tipo de pensamento dos empiristas. Então, indutivo significa o quê? Que do particular para o geral, através da observação, formulação de hipóteses. Aí depois é que você chega às teorias universais. E aí, como é que é esse pensamento, então, o outro, professor? O dedutivo. O que significa dedutivo? Dedução. Significa o seguinte: antes de você fazer a experiência, você imagina numa teoria, uma hipótese. Por exemplo, vamos ver
uma teoria que a gente não tem como comprovar ainda. Tá? A teoria da formação do universo, o Big Bang. O Big Bang tem evidências que foram encontradas, mas você não pode comprovar, você não pode pegar o universo, colocar dentro de um tubo de ensaio, tentar fazer uma experiência e ver se funciona. Então, você tira evidências físicas de experiências que podem indicar que aquela teoria está certa. Mas o que as pessoas fizeram primeiro? Primeiro pensaram na teoria e depois tentaram comprovar o que é. Então, parte do geral, de uma ideia maior, para o particular. Particular, gente, é a experiência. É quando você tenta fazer alguma coisa. Então, olha lá, está escrito assim, dedutivo, do geral para o particular, ou seja, da teoria para a experiência. O indutivo é da experiência para a teoria. Geral, vocês podem entender, inclusive até quando cair na prova no Enem, isso vai cair muito no Enem, tá? Em provas, tá? Geral significa teoria. Particular, você pode entender como sendo experiência, é pontual, é alguma coisa específica. Isso falando em termos de ciência, de filosofia da ciência. Bom? Então, o que acontece com o pensamento dedutivo? Primeiro, eles fazem a formulação de um problema, né? Depois a formulação de uma hipótese, aí é que parte para a verificação e depois vê o resultado. Nós temos que saber essa diferença nitidamente. Por quê? Porque isso vai cair diversas vezes em diversas provas diferentes, inclusive em provas, talvez, de outras matérias, como física, como matemática, como química, como biologia. Tá? Isso é como funciona a ciência. Tá? É a filosofia da ciência. Muito bem. Bom, eu acho que eu já tinha falado sobre isso. São essas três pessoas que eu gostaria que vocês decidissem qual vai ser o trabalho. Tá? René Descartes, a Revolução Cartesiana. Tá? Francis Bacon, a Revolução Baconiana. Ou Galileu Galileu, a Revolução Galileana. Tá? Vocês podem escolher, tá? E talvez até, como René Descartes nós vimos no módulo 1, tá? Que é o francês, aquele cara que fala penso, logo existo, que é um racionalista, ele pensa que a razão é maior do que a experiência, tá? Ele ajudou a formar um método científico, mas ele é um racionalista. Ele não é um empirista, mas ele ajudou a formar todo esse pensamento. Bom, Descartes nós já vimos. Francis Bacon é um empirista, tá? Ele é um indutivismo, né? Ou seja, ele é uma pessoa que pensa na experiência, ou seja, no método da indução. Aliás, foi ele que formulou o método indutivo. Vamos passar para frente, então, e vamos ver um pouquinho sobre ele. Vou passar aqui, Galileu Galilei, vocês veem em várias áreas, né? Mas vale a pena fazer um trabalho sobre ele. Eu vou passar por aqui direto e vamos ficar aqui no Francis Bacon. Bom, Francis Bacon, ele foi importante porque ele foi a pessoa que formulou o pensamento indutivo, que teve a base, construiu a base, né, da ciência como ela é hoje. Aí você fala assim, como assim, professor? Vamos ver a Covid. Vamos ver o caso da Covid. Como é que as pessoas descobrem as coisas dessa doença? Como é que está acontecendo? Tá? Acontece o seguinte, eles veem sintomas, observam que os sintomas se repetem e aí dizem, bom, esses sintomas estão acontecendo agora aqui assim, estão se repetindo, então há uma tendência que, uma conclusão de que aquele sintoma também faz parte da doença. Antigamente era só o quê? Dor de garganta, febre, né, e problema de respirar. Hoje é dor de cabeça, falta de olfato, falta de tato, diarreia, né, dores no corpo. Todos esses hoje são sintomas da doença. Como é que eles descobriram isso? Através do pensamento indutivo. Ou seja, primeiro observa, primeiro faz a experiência, anota e depois, então, tira a teoria. E não ao contrário, ter a teoria para depois tentar comprovar. Aliás, não dá nem para comprovar porque nós não somos ratos de laboratório, nós não somos experimentos. Tá? É lógico que alguns vão se propor a receber a vacina
como fazer uma forma de teste, mas são voluntários, né? Voluntários que nós não sabemos no mundo quem são. Podem ser pessoas lá na Índia, podem ser pessoas na China, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Essas pessoas são anônimas, normalmente. Muito bem. Então, o pensamento de Francis Bacon parte pela observação, levantamento de problema, a formulação de uma hipótese, experimentação, conclusão e generalização. Muita palavra, né? Muita coisa, né? Vamos guardar uma coisa só uma coisa. É do particular, da experiência para a teoria. É do particular para o geral. Podemos fazer essa analogia. Né? Ou seja, da experiência para a teoria. É isso que significa o pensamento indutivo. Tá? Bom, o René Descartes, né, a gente já tinha visto, botei ele aqui. Tem um outro pensador que também talvez a gente possa fazer o trabalho, vocês podem escolher, que é o John Locke, tá? Que é responsável por uma parte do empirismo, né, porque ele é empirista. E vamos ver aqui essa parte aqui que eu acho importante. Vamos rever. O que significa racionalismo? Tá? Parece, o racionalismo está mais ligado ao pensamento dedutivo, à dedução, essa parte da ciência. É que defende que a razão é o conhecimento máximo. Colocado em segundo plano, ou seja, a segunda parte do conhecimento, que não é tão importante, é a experiência. Olha só, olha a inversão. Primeiro, o pensamento, para depois a experiência. O que é o empirismo? Primeiro, a experiência, são pensamentos dos pensadores ingleses, né? E depois a teoria, depois o pensamento. Primeiro você tem que fazer a experiência, para você saber o que é aquilo. Né? Isso hoje, gente, a ciência é praticamente toda dedutiva. Ela só é dedutiva, só é racionalista, quando a gente não consegue fazer uma prática de um laboratório. Como, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é a teoria do universo, tá? Da criação do universo. Bom, vamos passar por aqui e vamos para as perguntas. Né? Algumas questões aqui importantes. Ciência, gente, é tudo aquilo que a gente pode provar que é verdadeiro ou falso. E filosofia, para vocês terem uma ideia que é um complemento, é tudo aquilo que a gente não pode provar que é falso. Se eu não posso provar que é falso, aquilo é filosofia. Vocês querem ver uma coisa? Uma teoria? A teoria da terraplanagem, tá? Da Terra plana. Né? Tem um grupo de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Apesar de já ter sido provado que não é, através de fotos, satélites e todas as coisas mais, mas eles se baseiam o quê? Eles dizem que isso é uma filosofia. Por quê? Porque não pode provar que é falso, porque é uma teoria. Então você não pode provar. Só que acontece que já foi provado que é falso. Mas tudo bem. Eles acreditam que é uma filosofia de vida. O que a gente pode fazer? Né? Se a pessoa quer acreditar numa coisa que não é verdade, né? Mas a ciência já ocupou esse espaço. Não é mais filosofia, agora é ciência. A Terra não é plana. As relações entre ciência e filosofia podem ser o quê? Interações? São confrontos? Como eu perguntei antes para vocês. Não. Elas se complementam. As duas, uma explica uma parte, a outra explica outra parte. Por exemplo, filosofia. A teoria do Big Bang. Os astrônomos, os físicos que pensavam na teoria do Big Bang, estão pensando filosoficamente, porque eles não podem comprovar. Ninguém pode pegar o universo, colocar num laboratório um tubo de ensaio e tentar fazer um teste. Então, eles tiveram que filosofar, eles tiveram que teorizar e depois tentar fazer algum tipo de experimento que podia dar uma evidência de que aquilo que eles pensaram está certo ou não. Né? Mas então a filosofia e a ciência se complementam. Se complementam. Mas quando a ciência já prova, já deixa de ser de filosofia, que passa a ser ciência. Bom, vamos ver um outro questionamento? Sim. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eram todos cientistas. Tales, Anaximandro. Porque eles estavam preocupados com o quê? Preocupados com a natureza, com a physis. Physis significa natureza em grego, que vai dar o nome depois por uma disciplina que vocês estão estudando, chamada física. Né? A física é a natureza, né? E vem do grego. Né? Muito interessante. Né? Bom, mas aí na Idade Moderna, né, tinham pensadores como o Galileu, o Boyle, né, o Leibniz, que se misturavam entre
filósofos e cientistas. Havia uma mistura. Não sabiam exatamente o que era uma coisa e o que era outra. Isso daí só começou a se separar o que era a filosofia da ciência, mais ou menos por volta do século XVII, XVIII, quando foi que surgiu esse cara aqui, Immanuel Kant. Tá? Eu vou até dar uma olhadinha aqui, vou mostrar para vocês uma foto do Immanuel Kant para vocês. Tá? Espera só um instantinho. Vou para cá, vamos ver se vocês conseguem ver. Esse cara aqui é o Immanuel Kant. Ó. Ele nasceu em 1724 e morreu em 1804. Está aqui o Immanuel Kant. Ele nasceu em uma cidade chamada Konsberg. Tá? E ele é muito importante para a filosofia. Nós vamos ver depois sobre isso. Tá? Nós vamos voltar aqui. Então, Kant, ele fez um casamento entre esses dois grupos de pensadores. Quem são? Olha, uns são os racionalistas, os outros são os empiristas. Os dois brigando. Ele chegou e falou assim, calma, não tem briga, vamos juntar, porque as duas coisas que vocês estão falando se complementam. E aí ele conseguiu unir, e a partir de Kant é que surgiu a ciência moderna. A ciência mesmo moderna é a partir de Kant. Tá? Então ele conseguiu unir essas duas coisas. É interessante, para quem for estudar história, Immanuel Kant, quem estuda, né, é um iluminista, é um renascentista, ele vem depois da Renascença. Tá? Bom, a filosofia da ciência ela se dedica aos estudos, à análise da teoria, né? Vamos colocar, eu botei ali um texto muito forte, análise do constituinte sintático, semânticos, lógicos, empíricos, da racionalidade científica. Vamos substituir tudo isso, vamos fazer um X aqui, ó, vamos cortar e vamos entender o seguinte. Vamos voltar aqui um instantinho, peraí. Vamos fazer um corte aqui e vamos colocar assim. A filosofia da ciência se dedica à teoria. É isso. A filosofia da ciência é a teoria da ciência. Quando você teoriza, quando você pensa como pode ser. Isso é filosofia da ciência. Vamos para o próximo. Né? Bom, o desafio é a gente conseguir encontrar, tá, uma ciência cada vez melhor, uma ciência cada vez mais pura e que possa ser livre de pensamentos ideológicos. Né? Pensamentos ideológicos, gente, vamos colocar assim, são fundamentalistas, né? Os religiosos, né, extremamente religiosos, que não aceitam e que não veem que é uma coisa diferente da outra. Você pode ser religioso, você pode ter suas crenças, seus dogmas, mas ciência é outra coisa. Não dá para você analisar a ciência através da religião. Como não dá para analisar a religião através da ciência. São separados, totalmente separados. Então, o que a filosofia tenta fazer hoje, ajudar a ciência e a religião, é separando isso, entendendo que um está pensando, está falando de uma coisa, e o outro está falando de outra coisa. Tá? Então, é libertar a ciência dessas tendências ou desses pensamentos ideológicos. Tá? Bom, aí a grande pergunta no final é o seguinte, que eu vou fazer no final, até o final do ano, até o fim do módulo, tá? É o seguinte, isso tudo que nós estamos vivendo, toda essa era da ciência, isso foi bom para a humanidade? Vocês acham que a ciência foi uma coisa positiva? Boa? Será? A pergunta fica no ar. Tá? Vocês vão ter que criticar a ciência até o final do ano, nos trabalhos e nas provas finais. Tá? Isso vai fazer parte do Enem também, especificar isso em críticas. Então, vou interromper aqui a nossa apresentação. Vou voltar aqui para... E vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Computador. Né? Queridos, eu vou interromper então a gravação um instante, né, para conversar com vocês e a gente votar mais algumas coisas. Eu estou interrompendo a gravação por causa da apresentação.